Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é produção de café. A gente segue acompanhando aí nas principais áreas produtoras do país a evolução da safra 2022. Você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas que a safra, de fato, ela está um pouco mais lenta quando a gente compara com os anos anteriores, mas os trabalhos no campo, eles seguem, o produtor segue aí avançando com a colheita e nossa parada hoje vai ser na Alta Mogiana para a gente entender como é que a região está recebendo essa safra e como é que os números vão se consolidando na produção de 2022. Dito isso, quem vai conversar com a gente hoje aqui é o Ricardo Lima Andrade, ele é diretor de negócios da Cocapec, cooperativa que atua lá na Alta Mogiana. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Virgínia e telespectadores do Notícia Agrícola. Ricardo, vamos começar então entendendo como é que está a evolução da safra 22 por aí. Nas outras regiões de produção de café arábica, a gente tem notado um certo atraso em relação aos últimos anos. Na Alta Mogiana, qual é a situação da safra 22 nesse momento, meu caro? Virgínia, não diferente de outras regiões que também nós sempre trocamos informações. A safra na Alta Mogiana, sim, ela se iniciou no mês de maio, absolutamente dentro de tempos normais aqui para a nossa região, uma região caracterizada por café arábica, com um outono e inverno bastante seco, clima bastante favorável, né, para os andamentos da colheita e, logicamente, para a qualidade e as operações aí pós-colheita. Tá? Há um leve atraso, sim, talvez se a gente fosse falar em dias, eu diria algo em torno de 15 dias na maturação, faz com que a cafeicultura na Alta Mogiana, principalmente as áreas de colheita mecanizada, os nossos produtores e o nosso departamento técnico têm demonstrado e têm relatado que a eficiência de retirada do café das plantas, ou seja, a eficiência da mecanização está a desejar, porque a maturação ainda está um pouco mais atrasada e não no ponto para a melhor efetividade das máquinas. E, Ricardo, em relação ao volume, né? Nós conversamos algumas vezes aí durante esse último ano, aconteceu muita coisa também na Alta Mogiana quando a gente fala em clima e tudo isso traz um impacto muito grande para a produção do Brasil de 2022. Na Alta Mogiana, como é que a safra vai se consolidando quando a gente fala em termos de volume de safra? Para quem sempre acompanha esse importante canal, nós já conversamos, né, em momentos anteriores, dialogando sobre os efeitos climáticos de 2021 para essa safra 2022. Fato né, um pequeno resumo, todo aquele comportamento climático onde as chuvas elas retornaram na primavera no ano passado um pouco mais tardias, fizeram com que as floradas fossem no mês de outubro. Isso, logicamente, faz com que um pouco daquilo que está sendo sentido agora com relação ao atraso, reflete também o momento da florada que foi um pouco mais atrasadas, vamos dizer assim, em meados de outubro. Isso deslocou, logicamente, o ciclo, né, de desenvolvimento do fruto e a maturação. Por outro lado, temos que considerar que o clima, quando a gente olha a temperatura, o regime pluviométrico e aliado aos tratos culturais que os produtores realizaram nas suas plantas, nas suas lavouras, fizeram com que as plantas chegassem nesse momento de colheita bastante com boa vegetação, vamos dizer isso. Isso, logicamente, faz com que os frutos tenham uma maturação mais completa, né? E por isso o leve atraso. Mas, em termos de volume, é importante resgatar que a safra na Alta Mogiana, ela, em relação à safra de 2020, ciclo de alta em arábica, ou último ciclo de alta em arábica, ela está definida em termos de previsão com uma quebra em torno de 40% em relação àquilo que colhemos em 2020. Isso é fato e já diagnosticado em função do que a Cocapec tem georreferenciamento e há 22 anos se apoia com 1.060 pontos amostrais nos 10 municípios paulistas e 5 mineiros, permitindo uma base comparativa bastante efetiva. E nessas comparações e na previsão desse ano,
detectamos a quebra em relação a 20. Isso. Agora, as nossas lavouras começam a ser colhidas, as primeiras foram as de forma manual, e agora iniciando as colheitas de forma mecanizada. Ricardo, isso em volume dá quanto? Virgínia, a Alta Mogiana, com seus 100 mil hectares na área de atuação da Cocapec, poderíamos falar em condições normais de clima, se nada tivesse ocorrido com maior intensidade do ano passado. Cito: estiagem, geada, frio e mais estiagem, né? Foram pressões bastante severas sobre o cafeeiro, né? Em termos de volume, produziríamos normalmente 3 milhões e 800 a 4 milhões de sacas, tá? Nessas condições, então podemos dizer que a Mogiana terá diminuição em torno de 1 milhão e 800 mil sacas amarradas à quebra que eu disse anteriormente. E, Ricardo, o que eu queria entender é o seguinte: quanto de área a gente já tem colhida, a cooperativa acompanhou aí que já está colhido, e quanto desse café já está nos armazéns da Cocapec? Virgínia, para que a gente possa tecer algum comentário desses números, a Cocapec também adota a seguinte prática, né? Colher e se basear em informação. Para isso, seu departamento técnico mais o setor de café estão bastante alinhados na prestação de serviço junto aos nossos cooperados e semanalmente nós nos reunimos toda sexta-feira justamente para ouvirmos o departamento técnico, as diversas regiões, na qual procuramos levantar curso da safra, o ritmo da safra, o percentual colhido em área, tá? Percentual colhido em volume da previsão de safra e índice de beneficiamento. Que eu posso te dizer, da nossa reunião de sexta-feira, né, e agora em primeira mão, vamos dizer assim, atualizados os números, nós temos em torno de 50% da área colhida na Alta Mogiana. Evoluiu bem em área, principalmente as lavouras de menos cafés. Se ela iniciou desde maio, nós temos aí praticamente 2 meses dessas áreas de menos café sendo colhidas. E agora, adentrando nas áreas mecanizadas que eu te disse. Em termos de volume, temos em torno de 30% a 35% do volume colhido. Porém, o volume beneficiado e, logicamente, entregue nos nossos armazéns está em torno de 20%. Ou seja, apenas 20% da safra foi beneficiada. Claro que da colheita até o benefício, você tem todo o outro volume que está dentro do processo de pós-colheita, terreiros, secadores, tulhas e, logicamente, máquina de benefício. Então, dentro de uma normalidade, mas acompanhado pela nossa cooperativa, que tem uma representatividade de recebimento de 55% da safra regional. Ricardo, e quando a gente fala sobre café da Alta Mogiana, a gente não pode esquecer que a região ela se destaca pelos cafés de alta qualidade e vem ganhando bastante mercado nesses últimos anos. Quando a gente fala em maturação tardia, traz alguma preocupação para a cooperativa em relação à qualidade desse café? Porque o clima ele está ajudando, não está chovendo, isso é muito positivo para o pós-colheita. Mas essa maturação tardia preocupa de alguma forma ou não? Virgínia, a princípio, não. Eu disse a princípio, não, mas temos que ter um ponto de atenção. A grande característica edafoclimática, vamos falar assim, o conjunto solo e clima da Mogiana, é termos uma primavera e verão quentes e úmidos, né, que permite o momento de florada, início da vegetação, e no ano de produção, de maior expressão, um bom desenvolvimento dos frutos. Claro, isso sempre aliado aos bons trabalhos, eu sempre enalteci, dos nossos cafeicultores da região, seja cooperados ou não. Dito isso, temos que complementar que o outono e o inverno na Alta Mogiana, e Franca é uma cidade de referência, situada no nordeste do estado de São Paulo, mas a nossa área de atuação está em São Paulo e Minas, próximo aí do Brasil Central, que tradicionalmente é seco, em especial em anos de laninha. O que nós estamos vivenciando isso agora
Então, é um comportamento climático dentro de uma normalidade. Desde lá de trás da florada, pós-início da florada, choveu bem, bem distribuído, até o outono, né? Em termos de quantidade de chuva, nós podemos aferir isso junto com estações oficiais, né? Em termos de volume, foi muito dentro do histórico. Fato é que nós entramos agora no outono e no inverno, estamos agora no inverno, com um tempo bastante seco. Então, isso é muito adequado para as cafés de boa qualidade. Né? A Mogiana, tradicionalmente, já produz por essas características que eu falei. Muito enaltecidas por esse ano, que continua seco. Nós estamos aí com praticamente aí 60 dias sem ocorrências de chuva. E isso, para o pós-colheita, é fantástico. E nós temos verificado também que, além do volume adequado que tem entrado dentro dos armazéns da cooperativa, a qualidade dos lotes que tem entrado, que vem demonstrando peneiras maiores, né, com percentual aí acima de 45%, 50% de aproveitamento, baixo nível de catação, lotes aí com 6, 8, 9, 10% de catação, isso que para uma safra é extremamente interessante, e, logicamente, também as boas pontuações desses lotes de cafés. Isso indica, até o momento, que esse comportamento climático bastante seco nesse momento, muito favorável. O que é o lado da possível preocupação? Né? Se o produtor, né, tiver um desbalanço de estrutura de colheita das suas áreas. Eu quero dizer que uma colheita tem que ser planejada. Eu tenho X dias de colheita. Qual sempre deve ser o sinal e o alerta? O retorno das chuvas, em especial no mês de agosto, em algum momento, em especial depois de setembro, o que é normal para a região da Alta Mogiana, que não seja acompanhado de um processo de colheita. Aí sim poderia ter o lado prejudicial, porque a gente não tem domínio sobre o que volume se dá das primeiras frentes frias que chegam trazendo o retorno das umidades. E, Ricardo, esse conjunto de fatores que tem ajudado até aqui, né, na qualidade desse café, pode ser uma oportunidade para o produtor agregar valor a esse produto e minimizar um pouco esse impacto na produtividade que a gente teve por conta do clima? Sem dúvida. Né? Basicamente, para a gente produzir um bom café de qualidade, se a gente está na Alta Mogiana, nós dizemos assim, de maneira geral, não precisamos de grandes esforços. Nós não podemos pecar ou errar em alguma boa prática agrícola. Né? Mas eu quero dizer que todo o esforço do produtor, uma boa prática agrícola implementada, ela não significa custar mais para o produtor. Fazer na hora certa não significa custar mais, significa ter mais benefício. E mais benefício é ter um café na mesa reconhecido, identificado pelos nossos técnicos. E, sim, a cooperativa busca as oportunidades no mercado para que todo valor a maior que possa ser agregado aos cafés dos nossos cooperados, esse é o primeiro compromisso da cooperativa e é objeto de existência dela. Não faria sentido a cooperativa captar um valor e não transferir aos seus cooperados. Aliás, a empresa é deles, né? Mas fato é que temos já um programa esse ano reconhecendo os cafés de melhor qualidade e já os precificando, mesmo em operações já fixadas de mercado a termo. E vou aproveitar que você trouxe o gancho aí do mercado, Ricardo. Como é que o produtor está se comportando nessas últimas semanas, né? Mercado de café bastante agitado, muito pelos fatores externos, é claro, mas a gente tem observado que em algumas áreas do país o produtor está mais cauteloso, focando justamente na colheita, participando menos diante desse cenário de incerteza. Como é que está para o cooperado da Cocapec? Virgínia, no grupo você tem todo tipo de situação dos produtores. De modo geral, sim, todos os produtores acompanhando essa intensa volatilidade do mercado, e a cooperativa também, no bom sentido, ela dialoga com seus cooperados, procurando identificar e demonstrar quais são as razões que levam o mercado a estar bastante volátil. A volatilidade ela não é ruim. Aí sim, fruto da informação, de boas instruções, também por parte da cooperativa, nós temos que oportunizar aos nossos cooperados que ele participe desses mercados. Sim,
Se nós formos olhar aquilo que aconteceu no ano passado, no primeiro momento, deixou bastante assustado todos os produtores de café, mesmo porque encontrou a maior parte deles com posições no mercado, compromissos que vão ser honrados. O produtor está fazendo todo o esforço, a cooperativa fala isso com bastante competência, porque tem conversado há bastante tempo com todos os cooperados, que transmitem para a cooperativa sua intenção em honrar os compromissos, mas, logicamente, também procurando participar desse mercado. Que cafeitor não gostaria de vender um café a R$ 1.300, a despeito, né, de elevações de custo, em especial fertilizantes, defensivos e óleo diesel. Fato é que a cooperativa tem oportunizado que eles participem, e eles têm participado, sem perder de vista a honrar os compromissos assumidos com a sociedade e a cooperativa com o mercado. Perfeito. Ricardo, obrigada, viu? Mais uma vez pela sua participação. Eu te espero aqui, talvez no mês que vem, para a gente atualizar esses números. Boa safra aí para vocês, e a gente se fala mais vezes, meu querido. Um abraço. Obrigado, Virgínia, e a todos. E a Cocapec está à disposição com o conjunto de informações para a gente acompanhar o curso da safra do café na Alta Mogiana. Portanto, essa foi a nossa parada na Alta Mogiana. Nós conversamos com o Ricardo Lima Andrade, diretor de negócios da Cocapec, que trouxe para a gente aqui que por lá a safra 2022 de café arábica também está com maturação tardia, colheita um pouco atrasada quando a gente compara com os últimos anos. A safra vai se consolidando de fato com quebra significativa de 40% quando a gente compara a 2020, o último ano de ciclo de alta para o café arábica aqui no Brasil. Mas, de acordo com o Ricardo, o clima tem ajudado principalmente nesse momento na qualidade dessa bebida, na qualidade desse café, que é um diferencial da Alta Mogiana. E em termos de número, ele trouxe pra gente que a região tem em torno de 50% de área colhida, evoluiu bem nas últimas semanas, a colheita por lá começou em maio, maturação tardia, então acabou atrasando um pouco esse trabalho. O volume, em termos de volume, 35% do volume esperado já foi colhido, e em volumes no armazém da cooperativa, 20% chegaram já lá para a Cocapec. Em relação à qualidade da bebida, que o Ricardo destacou aqui para a gente, as peneiras elas estão maiores, a gente tem 50% de aproveitamento no café da Alta Mogiana, baixo nível de catação, e o clima continua sendo muito favorável. É claro que o clima continua no radar do mercado, principalmente porque há expectativas, previsões aí de que um Laninha possa voltar a atingir a região sudeste, o Brasil, e claro, né, atrasando de alguma forma as chuvas ali na região sudeste, justamente na área ali de produção de café arábica, mas tudo isso por enquanto são previsões, e o Ricardo trouxe pra gente que continua acompanhando. O produtor está muito empenhado em fazer um café de qualidade e continua participando do mercado, apesar de toda essa volatilidade que você tem acompanhado, que tem sido o mercado de café. Bom, eu vou ficando por aqui, eu sou Virgínia Alves, agradeço a audiência e companhia, mas não sai daí, com Notícias Agrícolas continue, já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.